O que é uma pilha? Uma pilha, como qualquer coisa na nossa vida, né, no nosso dia a dia, é uma série de coisas que estão umas sobre as outras. No caso das estruturas de dados, é uma sequência de dados numéricos, caracteres, enfim, que são colocados uns sobre os outros com a finalidade de facilitar algum tipo de processamento. A gente caracteriza uma fila com essa notação aqui, né? Last in, first out. Por quê? Porque as coisas vão sendo empilhadas. O primeiro dado, a primeira coisa fica por baixo, a segunda por cima da primeira, a terceira por cima da segunda, a quarta por cima da terceira. Então, a primeira coisa, o primeiro elemento ao qual eu vou ter acesso é o último que foi empilhado. Ah, eu quero quebrar esta parte aqui, essa fileira aqui de baixo. Você pode até quebrar ela, mas os primeiros vão tender a cair. Essa é a ideia, né, de uma pilha. Então, a minha estrutura de dados é tentar criar alguma coisa desse tipo, que tenha uma base, e a base é o primeiro valor que vai ser colocado, e aí eu vou empilhando valores nele. O último valor é sempre o topo, que é o primeiro que vai ser requisitado. Então, eu tenho duas operações básicas, que é empilhar, ou seja, colocar valores na pilha, e desempilhar, que é tirar valores da pilha. São as operações padrão. Claro que outras operações podem aparecer? Podem. Que são, basicamente, verificação de pilha vazia. Eu não posso desempilhar um valor se a pilha está vazia. E consultar o último valor. Né? Consultar o valor do topo. Existe uma diferença significativa entre consultar o valor do topo e desempilhar. Quando eu desempilho, esse cara cai fora. Este aqui passa a ser o topo. Quando eu consulto o topo, eu só pergunto, oh, quem é o cara que está aí? Porque eu não tenho acesso ao resto. Numa pilha dinâmica, eu não tenho acesso aos próximos. Eu só sei quem é o topo. E eu não sei quem é a base até eu tirar ela. Ó, basicamente, eu tenho que criar uma pilha, uma estrutura em memória, verificar, ter a possibilidade de verificar se ela está vazia, possibilidade de empilhar dados, desempilhar, e esses caras têm nomes, tá? Push pop. E também eu tenho que precisar saber, né? O tamanho da pilha, o topo, mas eu não vou saber elemento a elemento quem está lá. Isso eu não vou saber. São N receitas de bolo que compõem a estrutura. Mas a gente tem que pensar como é que nós vamos colocar essa estrutura na memória. Se eu quiser trabalhar de maneira estática, eu vou usar um vetor. Declaro um vetor, uso as regras de uma pilha para popular um vetor, tendo em mente que um vetor ele tem um tamanho máximo e ele precisará também avisar, eu precisarei fazer também um teste de pilha cheia, o que é bastante ruim. Porque quando eu trabalho com estruturas de dados, a última coisa que eu quero pensar é em limite. Eu quero ir empilhando. Então a gente vai usar a alocação dinâmica. A alocação dinâmica, ela pressupõe
ponteiros. Ponteiro é uma estrutura muito bem definida em linguagens de mais baixo nível, como C, Pascal, que apresentam para uma posição da memória o endereço da próxima posição da memória. Em linguagens de um pouco mais alto nível, como Java, como C Sharp e tal, esse ponteiro ele fica escondidinho. E a gente precisa dar um jeito de fazer ele aparecer para nós. Ele não aparece, mas ele se faz presente. Ele se faz perceber. Só antes da gente seguir adiante aqui, vamos fazer uma... como em todos os elementos que a gente está fazendo na disciplina de estrutura de dados, vamos fazer um testezinho de mesa, vamos tentar entender o comportamento das operações pelas suas características antes de implantar. Muito mais importante entender a lógica, né, de cada elemento. Essa é a nossa primeira estrutura de dados de fato. E as operações, então, elas já foram descritas. Então vamos simular esse cara aqui. Vamos simular essa sequência de passos considerando já a criação de uma pilha nova, né? Então vou tentar simular aqui. Eu vou considerar então já uma pilha vazia criada. Tá? E aí vamos fazer as operações. Isente. Então, essa pilha está vazia? Essa pilha está vazia. Não tem nenhum nó nela, não tem nenhum elemento nela. Ou seja, eu não posso fazer nenhuma operação de desempilhar, nenhuma operação de pop. Mas o que está proposto aqui? Então, push 1. Então, eu vou empilhar o elemento 1, o número 1. Então, aqui, vou empilhar o número 1. Aqui o número 1. Na sequência, push 2. Push 2. Por se tratar de uma pilha dinâmica, então eu não tenho o limite máximo, né? 2, tá aqui. Que mais de operação que tem? Push 10. Então, push 10. Colocamos aqui o 10. Então eu estou formando aqui uma pilha de números inteiros, conforme proposto nessa simulação. Pop. Pop não tem parâmetro. Pop é desempilhar, é tirar o primeiro elemento. Então, a partir desse momento, esse cara é colocado para fora da pilha. E ele não volta. Ele pode ser tirado da pilha para ser colocado numa variável, por exemplo. Né? Então, operação de pop, 10. Eu posso colocar numa variável, eu posso imprimir, né, mostrar em tela, eu posso fazer qualquer coisa com ele, posso fazer qualquer operação com ele. A estrutura da pilha continua mantida, mas o primeiro elemento vai para a operação. Como aqui é só uma simulação, eu não estou operando, não estou fazendo nada com ele. Poderia fazer. Top. Então, agora eu quero saber quem é o elemento que está no topo. Para saber isso, normalmente o que a gente faz? A gente faz um pop, né? Lê ele, mostra ele na tela, e aí faz o push dele de novo.
a gente vai fazer alguma coisa parecida com isso. Tá? Então, aquele 10 já não existe mais. Eu mostro o elemento que saiu e volto. Né? Eu não posso ter uma operação de validação da pilha, de verificação dos elementos da pilha, não pode trazer prejuízo aos valores. Então o elemento é o 2. Isent? Não, não está vazia. Então, quantos elementos essa pilha tem? Bom, isso não foi pedido, mas ela tem mais de um. Então, não está vazia. Push 5. Então, vamos colocar o número 5 no topo. Na sequência, push 8. Então, vamos pôr o 8. Legal. Então está aqui o número 8. E tudo está sendo empilhado. Pop. Então, o número 8 que acabou de entrar, foi o último que entrou, vai ser removido da pilha. Pop novamente. Pop novamente. Então, o 5 que entrou também é removido da pilha. Top. Pois é, da última vez que a gente fez uma operação de top, o valor era o 2. E agora é o 2 de novo. Né? Depois de tantas operações de push pop, então eu vou fazer um pop desse valor. Opa. Faz o pop desse valor. E depois faz o push de novo. A operação de top ela tem essa característica. Ou alguma coisa semelhante a isso. Que mais? Size. Então, o size eu vou, de alguma forma, navegar pela pilha, pelos elementos na pilha, até chegar não no último, mas até chegar numa pilha vazia. Eventualmente, eu posso criar uma cópia desta pilha na memória. Posso criar uma cópia dela na memória e contar quantos pops eu fiz. Né? 1, 2, pilha vazia, tem 2 elementos na pilha. Essas são as principais operações de uma pilha. Tá? Então, qualquer tipo de simulação, qualquer tipo de teste de mesa vai ser semelhante a esse aqui. Tá? Então, a gente passa a ter condições de criar, porque a gente já sabe esses pequenos passos, essas pequenas receitas de bolo, a gente já sabe o que cada uma delas faz, então a gente pode criar uma estrutura de pilha para resolver diversos problemas. Quando a gente estuda a engenharia de software, a gente aprende a criar objetos. Né? Então a gente estuda lá os tipos primitivos, int, char, float, e isso, referência de objeto. Exato. Mas eu posso criar um objeto com características, vocês já devem ter visto isso, acho que lá no começo da engenharia 2. Então o objeto ele tem características específicas para atender alguma necessidade. E é assim que eu faço o meu ponteiro se pronunciar.
Como assim? Eu vou criar um objeto do tipo nó. Se vocês virem em inglês, vocês vão ver node. E a minha pilha vai ser uma pilha de um tipo. Vai ser uma pilha de inteiros, vai ser uma pilha de float, vai ser uma pilha de char, vai ser uma pilha de string. Agora, como é que eu faço? Isso aqui é um nó. Tá? O nó, ele tem um dado, que é de um tipo, e ele tem um ponteiro. Então, esse cara... Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo. Um nó aponta para outro nó. Um nó aponta para outro nó. O ponteiro é uma estrutura que armazena o endereço da próxima posição de memória. Fica, Alan. Fica assim. Como eu não tenho acesso a esse endereço, que no C, por exemplo, a gente representa com a variável e um asterisco, então o que eu faço? Eu crio uma variável do tipo nó no meu objeto. Por quê? Porque eu vou dizer que este nó aqui, ele vai apontar, ele vai referenciar o próximo nó. E aí eu vou encadear na memória a partir do endereço que eu passar. Então eu uso objetos chamando objetos, ao invés de usar os endereços propriamente ditos. Não, Alan, na verdade, a partir do momento que a gente declara um ponteiro, ele vai apontar para alguma posição livre da memória. Então, aqui, ó. Em todo o nosso material, eu coloquei como se fosse uma espécie de pseudocódigo para a gente implementar. Esse cara aqui, então, ele vai se comportar como ponteiro. E a gente só vai enxergar isso quando a gente debugar. Não tem jeito. É meio automático. É. Até posso trabalhar com endereços fixos de memória, hexadecimal e o caramba, mas não, a gente não costuma fazer isso. Então eu estou criando aqui, ó, um projeto pilha e eu vou seguir exatamente a receita de bolo do material. Por se tratar de um objeto, é um objeto do mesmo modelo dentro dele. Por quê? Porque ele vai referenciar um outro, até que um deles referencie uma posição inválida da memória, que é o null. Por se tratar de um objeto, ele não é view e não é controller. Ele é um model. Ele é um modelo. Ele é um objeto. Em engenharia de software, talvez vocês tenham visto isso como entity, tá? Numa arquitetura BCE. É a mesma coisa, tá? Então eu vou chamar de nó. Pode chamar de nó, pode chamar de node, tá? Como a gente não aprofundou a orientação objeto ainda, tá? Eu não vou fazer o encapsulamento. Eu vou deixar todas as variáveis visíveis, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma pilha de inteiros. Então, eu vou ter um dado, ele fala dado aqui, né? Cadê? Então, eu vou criar uma classe nó com um dado inteiro e um nó que é o próximo. Então, dado que é inteiro e um nó, e ele entende, aqui ó, ele vai entender que é um nó, que é ele mesmo, que é o próximo. Olha lá. Então ele criou aqui, ó, o outline, né? Ó que legal que é usar o outline. Ele criou uma variável pública, acessível aqui, né? Esse triângulozinho.
dado inteiro, e o próximo é do tipo nó. E o que vai ter no próximo, então? Um dado e o endereço do nó, o próximo. Até que esse nó seja marcado como nulo. Então eu criei o meu nó. É o objeto com o qual eu vou trabalhar a minha pilha. E não se enganem. Vai ser nó com pilha, com fila, com lista encadeada. É tudo nó. Antes, então, de eu poder colocar alguma coisa, de eu poder criar, de eu poder empilhar e desempilhar coisas, eu preciso saber efetivamente se eu tenho uma pilha vazia. Já que eu estou trabalhando só em memória, eu não estou trabalhando com estático, então eu preciso saber se a minha pilha está vazia. Se ela estiver vazia, tudo bem. Porque aí eu vou impedir de desempilhar e coisas desse tipo. Como é que eu faço? O meu teste de pilha vazia é uma operação, é um método que retorna um booleano, que retorna verdadeiro ou falso. Está vazia ou não está vazia. Um dos meus nós é o topo. E por que o topo é importante? Porque o topo. Cadê aqui? O topo define quem foi o último que foi inserido, que é o primeiro que vai ser removido. Então, se o meu topo for nulo, a minha pilha é vazia. Se ele não for nulo, significa que a pilha tem alguma coisa. Então, olha que legal. Eu vou seguir exatamente o que está ali. Eu vou criar um objeto não, vou criar um model, né? Pilha. Uma pilha que tem um construtor. E aqui eu já vou matar uma das coisas que estava prevista aqui no material. Ó. Ah, eu tenho que fazer o teste de pilha vazia? Tenho. Mas eu tenho que criar uma pilha. Como é que eu crio uma pilha na memória? Simples. O meu topo é importante. E o. Aqui, ó. O meu topo é importante. É importante eu conhecer o topo. Aqui eu inicializo uma pilha, construtor de classe. Toda vez que eu fizer um new pilha, o meu topo é nulo. Eu sempre começo uma pilha sem nada. É uma estrutura vazia. E aí eu vou implantar. Aí eu posso colocar valores, tirar valores. Eu vou implantar o código de acordo com esse pseudocódigo aqui. Se o topo é igual a nulo, retorne verdadeiro. Se não, retorne falso. Só isso. É um booleano. Eu vou usar o nome em inglês. Por quê? Porque isso é padrão. Tá? Vocês podem se acostumar com essas terminologias aqui. Tá? Que isso é padrão. Fica estranho eu colocar uma pilha é vazia. Tá? Não por nada, Kátia. Sem crise. Então, eu vou usar os termos padrão que se usam nas linguagens. Mesmo que dentro dos métodos eu use coisas em português, mas o nome das operações eu vou usar os nomes padrões. Isso aqui é um teste de... Toda vez que eu tenho um método que retorna um booleano, um verdadeiro ou falso, esse método deve começar com is. É vazia. Ele pode ser ou não ser. Eis a questão. Então, se o topo é igual a nulo, a pilha efetivamente é vazia. Retorno verdadeiro. Não.
retorna falso. É só isso. Ah, mas a gente não começou a brincar com a estrutura. Não, não mesmo. A gente vai começar já já. Eu só preciso ter, como diz aqui o material, essas duas operações preliminares aqui. Que é poder criar uma pilha e verificar se ela está vazia. Porque todos os outros dependem disso. Eu adiciono nós na pilha, o primeiro vai ficar embaixo do segundo, que vai ficar embaixo do terceiro, que vai ficar embaixo do quarto. E se eu tirar o quarto, o topo passa a ser o terceiro. Se eu tirar o terceiro, o topo passa a ser o segundo, até o momento que eu tiro o primeiro valor e o topo volta a ser nulo. A pilha volta a ser vazia. Agora, eu quero pensar um pouquinho em empilhar. Essa operação, de maneira genérica em estrutura de dados, ela tem um nome. É chamado de push. Então eu quero fazer pushes. Ou seja, colocar nós dentro da pilha. Depois eu vou tirar os nós da pilha. Isso também tem um nome. Chamado de pop. Então, naturalmente, eu vou pensar que eu vou ter aqui uma operação de push. Deixa ela comentada aqui. E eu vou ter uma operação pop. Coloco e tiro. Como é que eu crio? Como é que eu coloco valores numa pilha que pretensamente inicializa com seu topo nulo? Então vamos lá. Empilhando um elemento. Push. Então, o topo, ele é sempre muito importante para mim. Olha que interessante. A minha operação de push, ela não tem retorno. Ela é void. Ela recebe um parâmetro, um dado de um tipo. Então, se é uma pilha de inteiros, espero um inteiro. Se é uma pilha de float, eu espero um float. Se é uma pilha de string, eu espero um string. Eu inicializo um nó, porque o dado ele está solto. Ele não está na estrutura do nó. Então, eu tenho que colocar ele aqui dentro. Né? Eu tenho que pôr ele aqui dentro. Aliás, descartar. Vamos projetar de novo, porque senão fica muito bagunçado. Então, eu vou tentar colocar ele num nó. Se a pilha estiver vazia, significa que o topo é o meu próprio elemento. Se ela não estiver vazia, ele também é o meu elemento. Mas eu preciso referenciar o meu elemento anterior, o meu topo anterior, ao novo topo. Como assim? Presta atenção. Inicializei uma pilha. Ela é nula. O topo é nulo. Empilhei um valor. Vou colocar ele dentro de um nó. E vou apontar ele
para o meu topo anterior. Meu topo anterior era null. Na hora que eu colocar um outro valor, o meu topo vai deixar de ser esse cara aqui. Meu topo passa a ser esse cara. Mas o ponteiro do meu novo topo aponta para o antigo topo. O ponteiro do meu novo topo aponta para o ponteiro do meu pro nó, né, do meu antigo topo. Então eu vou criando, eu vou criando de fato uma estrutura de pilha. Nulo, primeiro dado, segundo dado, terceiro dado. E é assim que eu tenho que pensar no meu código. Então, eu vou colocar o elemento num nó. Crio o nó e coloco o dado, coloco o elemento como um dado desse novo nó. Se a pilha estiver vazia, o meu novo nó é o topo e acabou. Se ela não estiver vazia, eu tenho que fazer o meu próximo. Ah, quem é o próximo? Ahá! Quem é próximo? Próximo é um nó. Então, eu estou referenciando o antigo topo neste nó aqui. Eu vou encadear um no outro. Olha que interessante. E aí, claro, o topo passa a ser o último elemento. Olha que interessante. Eu vou seguir exatamente o que está escrito aqui. Public void push. Ele vai receber um valor inteiro. Se o meu nó fosse de strings, receberia um string, por exemplo. Tem que referenciar para poder desempilhar só o topo. A única coisa que eu preciso saber é o topo. Dá uma olhada. Nó, elemento. Então, estou criando um novo nó. Vou colocar como dado do elemento o valor de E que está vindo aqui. Então, eu estou construindo aqui o meu nó. Estou colocando o valor aqui. Se a pilha está vazia, não seria correto colocar assim? Exempt igual a true? É correto. Mas se eu não colocar nada, ele já testa se é igual a true. Mas se eu colocar assim, se é vazio igual a true. Isso é uma especificidade do Java. Tá? Ele trabalha muito bem com tipos boolean. Então, se ele está vazio, o topo passa a ser o elemento. Aqui, ó. Está nulo? O topo passa a ser o primeiro nó. Não estiver vazio. Se ele não estiver vazio, próximo do meu elemento é o antigo topo. O topo passa a ser o novo elemento. É só isso? Só isso. É exatamente o que esse slide faz. Está nulo? Novo elemento. Se está nulo, o primeiro é o topo. Se não está vazio, o próximo passa a apontar para o antigo topo e ele vira o novo topo.
O próximo aponta para o antigo topo e ele vira o novo topo. Ah, isso não parece que vai funcionar. Olha só. Vamos enxergar isso na memória. Eu vou criar uma classe principal aqui na Vue para a gente testar. Com uma main. Então eu vou criar uma pilha, new pilha. Vou importar ela do model. Pronto. Tudo que é público está disponível, como por exemplo o exempt ou o push. Então, eu vou fazer assim, ó. p.exempt. Boolean, sei lá, vazia. System out print ln, vazia. Ele vai criar uma pilha, eu não pus nada, ele tem que imprimir true. Tem que imprimir que está vazio. Olha lá. True. Ela está vazia. Agora eu vou colocar uns valores nela. Push. Vou chumbar aqui. É só para testar. 1, 2, 3. Eu quero ver isso na memória. Porque não tem outra forma de ver ainda. A gente só empilhou. Olha só. Passei o valor 1 aqui como parâmetro. Não vamos mais enxergar aqui no lado esquerdo. Não é uma pilha de processamento. É uma pilha de dados. Então está aqui do lado direito, nas variáveis. E o nó. Está aqui, ó. Nó elemento. Esse nó tem um dado e apontaria para um próximo. Não passei nada para ele ainda. Coloquei que o dado dele é 1. A pilha é vazia? É vazia. Então, o topo. Cadê o topo? O topo está aqui, ó. Diz topo. O topo é nulo. Então, o topo vai receber o elemento. O topo vai passar a ser o elemento. Como assim passar a ser o elemento? Dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? ID igual a 32. Na minha pilha, o topo passou a ser o objeto de ID 32 que eu construí. É esse elemento aqui, ó. Ó, o topo, ó, ID 32. É ele, ó. Ele tem um dado e aponta para nulo. Então é uma pilha de um único valor. Acabou. Agora eu vou pôr o 2. A pilha continua, ó. A pilha ainda existe. Olha lá. Ela só tem um elemento no topo. Vou criar um outro nó. Olha só. Topo. O topo é 1. E eu tenho aqui o elemento. O elemento recebe o valor 2. A pilha está vazia? Não. Presta atenção no elemento. O elemento vai apontar para quem? Para o topo. Porque elemento de dado 2 vai passar a ser um novo topo. Olha lá. Olha o apontamento aqui, ó. Olha a pilha formada aqui, ó, em elemento. Elemento, dado 2. O próximo dele é o nó de ID 32, que é o dado 1. Ó. Um objeto é de ID 46 na memória do Java, o outro 32. E o topo passa a ser o elemento. Então eu vou trazer esse cara para a pilha. Olha aqui, ó. Esquece elemento. Elemento está só me ajudando. Empilhei, ó.
O topo agora é o dado 2. Quem é o próximo? É o dado 1. Quem é o próximo? Null. É isso aqui. Era null. 1 aponta para null. 2 aponta para o 1, que aponta para o null. Tendo ele em memória. O ID é randômico e é o que o Java usa para controlar a criação do objeto na memória. Se ele não estiver vazio, ó, vou fazer de novo. Ele pega esse novo elemento e precisa transformar esse novo elemento no topo. Então, esse novo elemento vai passar a ser o topo e o endereçamento dele para o próximo é para o antigo topo. Ó. Eu vou inserir mais um. 3. Aqui, ó. É um nó. Você vê que é um ID aleatório aqui. Mas ele me ajuda porque é a posição fixa na memória. Tá? Ele me ajuda a enxergar. Aqui, ó. O elemento do dado 3. É um nó que tem o dado 3. A pilha está vazia? Não. Então, esse elemento de dado 3 vai passar a ser o topo. Para ele ser o topo, quem que tem que ser o próximo dele? O antigo topo. Então, o próximo de elemento de dado 3 vai ser o topo. Quem é topo? Topo é o nó de dado 2. Tá. O próximo dele passou a ser o topo e o próximo é 1. E aí, eu pego esse elemento e transformo ele no meu topo. No meu topo global. Pumba. Olha lá. Por quê? Porque elemento vai morrer. Elemento é local. Topo é global. Então, topo vai controlar a pilha. Aqui, ó. Topo passou a ser o de dado 3. O próximo dele, o antigo topo, de dado 2. O próximo dele, o anterior ainda, de dado 1. E o anterior dele, a pilha vazia, nulo. Literalmente, eu estou colocando dado sobre dado. 3, 2, 1. Então, esse nó aqui do meu objeto, esse próximo aqui do meu objeto nó, é o que vai. E isso, um vai apontando para o outro. Por isso que a gente chama isso de ponteiro. É que no Java a gente não tem um ponteiro explícito. Então a gente referencia um novo objeto para fazer, às vezes, desse ponteiro que está implícito dentro do objeto. Que é esse ID aqui. É esse controle de memória. É que o Java abstrai. Eu acabo não enxergando. Então, em depuração, eu consigo ver esse cara sendo montado na memória. Então, pilha vazia. Cadê aqui? Vazia, ok. Criar uma pilha, ok. Empilhar, ok. Desempilhar. Desempilhar é fazer o contrário, né? É pegar o antigo topo e excluir a referência dele. E fazer aquele nó para o qual o topo está apontando passar a ser o novo topo. E tira ele. Tira. Não é só consultar. Para consultar, a gente vai ter uma operação. Então, ele apontava para cá, tira ele, e o nó para o qual ele estava apontando vira o novo topo. Tira ele, o nó para o qual ele estava apontando vira o novo topo. Até que eu chego num topo nulo. E aí a minha pilha está vazia. Isso a gente chama de operação de pop. Desempilhar. Então, se a pilha está vazia, eu vou dar uma exceção, eu vou dar uma bronca. Aí não é dar só uma mensagenzinha. Eu vou dar um erro feio.
Lembra lá no try catch? Fazer assim, né? Try, roda alguma coisa. Se der alguma exceção, a gente joga a exceção na variável e faz alguma coisa com e.getMessage, .printStackTrace, qualquer coisa do tipo. Então, eu posso criar uma exceção. E o erro que eu desenvolver vai aparecer aqui. Então, a gente tem a possibilidade de fazer o throws. Throws, efetivamente, é arremessar. Então, eu vou dizer que aquela minha operação pode, não é que ela vai, mas se alguma condição não se satisfizer, ela vai lançar uma exceção que eu criei. Como é que eu crio uma exceção? Uma genérica. Throw, new, exception. E aqui eu coloco uma mensagem, uma string. Posso chumbar ou pode vir de uma variável. Então, ó. Se a pilha estiver vazia, vai lançar uma exceção. Não há elementos para desempilhar. Não precisa de um else, porque isso aqui vai acabar com a minha operação. Ela vai arremessar esse erro e vai parar. Não vai seguir adiante. Então eu não preciso colocar um else. Se fizer isso aqui, acabou. Agora, se não fizer, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar. Eu quero desempilhar, mas eu quero mostrar o valor que foi desempilhado. Ele vai sumir da minha pilha, mas eu quero deixar pelo menos uma lembrança dele. Então, eu vou pegar o valor, o dado que está no topo, vou transformar o topo no meu próximo e vou retornar o valor. Que é exatamente isso aqui, né? Vou pegar o valor para mostrar, vou transformar o topo no próximo e vou mostrar o valor. Try-catch você usa o mais próximo da sua camada de visão. As operações, a gente procura trabalhar com throws. A gente vai arremessando o erro. E o try-catch, porque aí a gente faz uma vez, né? Aí na tela, ou na main, ou coisa desse tipo. Tá? Eu vou dando throws, até o momento em que na main eu vou ter que botar um try-catch. Mas aí eu ponho um só. Tá? É o usual. Então, vamos lá. Voltamos para a nossa pilha. Tem o pop. Como a nossa pilha é de inteiros, pop é um public int. Ele retorna um int. Se o meu nó fosse de strings, aqui seria um public string. Se fosse de float, public float. Ele tem que estar sempre de acordo com o tipo. Sim, eles são complementares, né? O throws gera o exception, o try-catch captura o exception. Eles são complementares. Eu vou exemplificar aqui. Então, como é que era? Se a pilha está vazia, throw new exception. Aqui, ó. Eu posso fazer um exception especial, um IO exception, tá. Throw new exception. Não há elementos para desempilhar.
Mas aí eu preciso dizer que que o meu método POP, ele tem a possibilidade de arremessar uma exceção. Então eu digo que ele arremessa uma exceção. Não especializada, mas ele arremessa. Tá? Ah, mas por que está dando erro? Porque ela está esperando um retorno, né? Eu não faço um negócio só para dar uma exceção. Pego o dado do topo, o novo topo vai ser o próximo do antigo topo e retorno o valor. Então, int, o valor é igual a topo, ponto dado. O novo topo vai ser o próximo do antigo topo. Eu retorno o valor. Tudo é feito em cima de topo. Olha só. Vou continuar com a minha pilha randômica aqui. Vou empilhar. E aí, depois eu vou desempilhar. Eu vou desempilhar e vou ver se a pilha está vazia. O que eu posso fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Eu cheguei na minha main. Essa minha main está dizendo assim, ó. O pessoal vai lembrar, o pessoal que está fazendo SO, vai lembrar do método sleep. Ou vai lembrar do runtime.getRuntime.exec. O pessoal que fez semestre passado ou no semestre anterior também há de lembrar. Se eu não colocar isso aqui num try-catch, ele não vai compilar. Então, eu vou tentar fazer o pop. Se a pilha estiver vazia, ele vai escrever aqui. Ele vai escrever o quê? Exatamente o que eu determinei aqui. Não há elementos para desempilhar. Então, eu criei uma exceção. Criei uma exceção genérica, mas criei. Olha que legal. Eu travei aqui o ponto de debug? Travei. Mas esse aqui eu não quero mais. O push eu não quero mais. Eu vou deixar ele fazer o push. Deixa ele fazer o push. Ah, ok, switch e tal. Mas não quero. Olha como é que ficou a pilha. Ó. Ah, ficou uma pilha de 1. Mas que cara chato. Ficar fazendo pilha de 1. Vamos ver como é que ficou essa. Agora ficou uma pilha de 10. 10 também é muito. Fica bem prejudicada. Ah, tá bom. Com 9 tá bom, vai. Então, aqui, ó, ficou. O topo é o 36, o próximo é o 73, 54, 8, 25, 33, 97, 68, 30. E por aí vai. Estourou o espaço aqui. Ah, chegamos no null. Então tá aqui, ó. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o pop. Do topo. A pilha é vazia? Não. Quem é o topo? O topo é o 36. Quem é o próximo dele? O 73.
Então eu vou pegar o valor 36, tá aqui, que eu vou printar ele. Vou sumir com esse topo aqui, então o topo vai passar a ser o próximo. Olha lá, ó, 73. Sumiu o 36. Então sumiu aquele topo 36. Eu vou mostrar o 36. Ah, eu não... Aí vai ficar sem graça. Int, eu não pus o retorno. Int valor igual a pop. Sysout. Pop. Valor. Pra mostrar, né? Senão fica sem graça. Aqui randômico que não é randômico. Aí, gostamos agora com 4. Então agora temos uma pilha de 12, 80, 34 e 68 apontando para o nulo. Então, não é vazia. Aqui o topo. 12, o próximo é 80. Então meu valor vai ser 12. Pegar o dado do topo. O topo vai ser o próximo. Olha lá, o 12 vai sumir, ó. Sumiu. Retorna o valor. Printa o valor. Não deu exceção. É vazio? Também não coloquei o retorno aqui. Tudo bem. Ele vai dar falso. Vazia. Sysout. Vazia. Começar de novo. Legal, veio só 3. 98, 76, 47. Então, 98 vai printar o 98. Sumiu o 98 da pilha. Olha lá. Agora é só o 76 e o 47. Vai printar o 98. Vazia. É falso. Enxerga falso aqui. Esqueci de concatenar. Ah, que droga. Começo de novo. A gente vai fazendo código assim sob demanda. Tá bom, tem 6. Então, de novo, começando do topo. 6 elementos. Pega o primeiro. 41. Some com ele. Printa ele. Não, tá vazia. Próximo. Quem é o topo? 83. Quem é o próximo? 59. Pega o 83, some com ele. Printa. Ainda não tá vazia. Pega o próximo. É o 59. O próximo dele é o 66. 59. Olha lá. O próximo. Topo passou a ser o 66. Tá vazia? Ainda não. Próximo é o 66. Quem é o próximo dele? É o 78. Então, some o 66, fica 78. Ainda tá. Tem coisa? 78. O próximo do 78 é o 56. Retorna o 78. Passou a ser uma pilha com um único valor. Um único nó, que é o 56. O próximo é o nu. Mostro o 56. Pilha tá vazia? Tá vazia. Acabou. Popei todo mundo.
Preciso fazer pop de tudo? Não. Posso fazer um, faz uma operação com esse um. Posso fazer um outro push. Olha só. Já viram essa calculadora? Essa calculadora é uma HP 48G. A HP, ela trabalha com pilhas nos seus cálculos. Tá vendo esses numerinhos aqui do lado? 1, 2, 3, 4. É a pilha dela. Só que a pilha dela, o topo é sempre o último. Então aqui, ó, eu vou digitando valores. Sim. Ele é o topo da pilha. Vou digitar 10. 10 é o topo da pilha. Ele aponta para o 5, o 5 aponta para o nulo. 3. 3 é o topo, aponta para o 10, aponta para o 5, aponta para o nulo. Se eu somar, se eu apertar o botão de mais, ele vai pegar o primeiro valor, vai fazer o pop do primeiro, vai fazer o pop do segundo, vai somar os dois e vai fazer o push do resultado. Olha lá. 13. O resultado ficou no topo. Então eu posso ir alternando entre pushes e pops. Vai. É super simples isso aqui. Desempilhamos. Agora, o que é legal de saber? Consultar quem é o topo, saber quem é o topo, pelo menos quem é o topo, já que eu não tenho acesso aos outros. E o tamanho da pilha, né? Quantos elementos tem na pilha? Vale a pena saber. Até para saber, para não ficar estourando pilha à torta e à direito. Como assim, estourando pilha à torta e à direito? O que acontece se eu fizer um pilha.pop depois que ela estiver vazia? Aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que esse for empilha valores e esse for aqui ele está desempilhando todos os valores. Eu não precisaria fazer isso. Estou fazendo só para chegar numa pilha vazia. E se eu tentar desempilhar em uma pilha vazia? Olha o que vai acontecer. Tá. Vamos acompanhar aqui. Ele vai empilhar, aí ele vai desempilhar. Olha lá. Ele empilhou, aí ele começou a desempilhar todos eles até que ficou vazia. Acabou aqui. Aí ele vai tentar desempilhar de novo. Deu uma exceção. Que exceção? Não há elementos para desempilhar. Olha lá. Caiu no catch. Olha a exceção aqui, ó. Exception. Não há elementos para desempilhar. Vou tomar uma bronca. Olha lá. Não há elementos para desempilhar. Ó. Foi justamente essa exceção aqui, ó. Então, o que significa print stack trace? É imprimir, stack significa pilha, trace é a rota. Então, tá aqui, ó, empilhadinho a rota do erro. Então, deu erro nessa linha 32 da classe pilha, aqui, ó, que se refletiu na linha 28 da classe principal. Tem uma pilha aqui também, ó. O Java opera internamente com várias pilhas.
Tá bom. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa de uma operação top e de uma operação size, que me dá o primeiro valor sem fazer o pop, só consultar o elemento, e o tamanho, a quantidade de elementos que está dentro da pilha. Como é que eu faço isso? Como é que eu vejo o topo da pilha? É a mesma coisa de fazer um pop. A diferença é que eu não faço um reapontamento do topo. Eu pego o valor do topo e retorno o valor do topo. Se a pilha for vazia, digo que a pilha é vazia, dou uma exceção. Simples. Então, o top ele vai retornar um int. E isent throw new exception. Não há elementos na pilha. Não é para desempilhar, porque eu não estou desempilhando, eu estou só consultando. Então, rows, não posso esquecer. Ah, não tem um atalho para isso? Tem. Aqui, ó. Deixa o mouse aqui em cima, ó. Add throws. Ele já faz aqui. Você tem que fazer o retorno. Então, pego o dado do topo e retorno o valor. Poderia simplesmente dar um return topo.dado? Poderia. Eu só não vou reapontar o topo. Eu não vou mexer na estrutura da pilha. Só vou mostrar que topo.dado fica na variável valor. E eu retorno o meu valor. Estou fazendo passo a passo, mas quem já está um pouquinho mais acostumado sabe que eu posso retornar diretamente topo.dado. Olha só. Empilhei vários valores. Quem é o primeiro? Top. Vou colocar top para não confundir com o topo, tá? Int top é igual a pilha.top. Imprima o top. Ah, mas o top precisa do try catch. Tá bom. Não tem problema. Vou pôr o sysout dentro do try, que nem a gente faz com o semáforo, só para facilitar. Então vamos lá. Vou inicializar aqui para não inicializar. Só para não ficar ruim. Eu sei que ele inicializa com 0, só para não ficar feio. Ó, top. Quem é o topo? Eu estou com 10 elementos na pilha, mas o topo é o 35. 35. Beleza. Na hora de fazer o pop, vai fazer o pop do 35. Porque eu não mexi na estrutura da pilha. Eu só consultei quem era o primeiro. Agora eu vou desempilhar o primeiro. Desempilhou. E aí vai desempilhando. Então a minha operação de top, ela me ajuda a enxergar quem é o primeiro valor, mas não mexe na estrutura. Né?
Então, mostra aqui para mim. E para determinar o tamanho de um negócio que existe na memória e o endereço de um nó é a partir do outro, quer dizer, como é que eu determino isso? Nesse caso, turma, o que eu vou fazer? Para eu contar o tamanho dessa pilha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um nó auxiliar e vou copiar o topo para ele. Eu copio o topo para ele, vou fazendo uma espécie de pop, né? Vou apontando pro próximo, vou fazendo um pop nele até ele chegar a nulo. Porque aí eu não mexo na estrutura da minha pilha original, baseada no topo. É uma cópia da minha pilha. Aí dá para eu contar o tamanho dela. Tá? Então, vou seguir exatamente o que está aqui. Então, public int size. Vou criar um contador, começa zerado. Ah, vou dar uma bronca se a pilha estiver vazia? Não, vou dizer que ela é zero. Então, se a lista, eu posso fazer assim, as duas coisas são certas, tá? Posso colocar assim, se isEnt é falso, aliás, as três coisas são possíveis. Posso testar se o isEnt é falso, testar se o isEnt é diferente de verdadeiro, ou posso dizer assim, ó, if exclamação isEnt. Isso aqui ele verifica. Sem o exclamação, ele verifica se é true. Com exclamação, ele verifica se é falso. Tá? Os três ifs fazem exatamente o mesmo teste. Então, se a pilha não está vazia, eu vou copiar o topo para um nó auxiliar. Nó. Eu vou copiar para um nó auxiliar. Ou seja, pelo menos um elemento ele tem. E aí eu vou fazer o pop. Aí eu vou fazer um pop sem mostrar, né? Sem exibir o valor. Enquanto o próximo do auxiliar for diferente de null, o auxiliar vai passar a ser o próximo dele. Eu vou sumir com o topo do auxiliar. E vou incrementar o contador. Para poder retornar return o contador. Tá? Então, ele pega o auxiliar, ele pega o topo, se tem o topo tem pelo menos um, e aí, enquanto o auxiliar ponto próximo for diferente de null, eu faço o pop. Eu faço o auxiliar passar a ser o próximo dele. E vou incrementando. Até a hora que ele chega em nulo. Quando chegar em nulo, eu tenho o tamanho do meu, da minha pilha. Olha só.
tamanho igual a p.size. Out. Tamanho da pilha. Tamanho. Olha só. Vamos debugar. Salvou. Esqueci de pular. Aqui, ó. Contador igual a 0. A pilha não está vazia. Então, o auxiliar copiou o topo, que é o dado 85, que tem o próximo que é 15, 99, 5, 64, 86 e null. Então, topo está preservado, pilha está preservada. Não vamos mexer com ela para contar. Então, se tem o topo, o contador recebe pelo menos 1. E aí aqui o auxiliar, ele vai começar a sumir, né? Enquanto o próximo for diferente de null, o topo vai sumindo. O topo dele, do auxiliar, vai sumindo. Ó. Olha lá. Sumiu o primeiro. E o contador, olha lá, sumiu o segundo, sumiu do 99, sumiu do 5, sumiu do 64, do 86. Ele tem 6 elementos. Mas a pilha está intacta. Então, ó, 85, vamos fazer o pop dela. 15, 99, 5, 64, 86. E aí a pilha vazia por causa desse pop aqui. Além, né? Esse pop a mais. Turma, olha que legal. Se eu for olhar aqui o outline da minha pilha, do meu model pilha, eu tenho exatamente o que eu precisava aqui, ó. Cadê? Fiz esse, fiz esse. Então a criação da pilha está no construtor, teste de pilha vazia, empilhamento push, desempilhamento pop, top e tamanho, size. Construtor cria uma nova pilha vazia, retornando verdadeiro ou falso, push, pop, top, size. Criei uma pilha. Ah, o Java tem pilha criada? Tem uma pilha generalista, que é a classe stack, que tem exatamente. Tem outras necessidades, mas majoritariamente tem essas mesmas operações. Então agora eu consigo criar uma pilha. Se eu reproduzir isso que a gente fez na aula, eu tenho uma pilha de inteiros. Se eu mudar o nó e mudar o retorno, os retornos aqui da pilha, as entradas aqui de int para string, eu posso fazer uma pilha de string. Eu posso fazer diversas pilhas específicas. Meu objetivo foi alcançado. O que precisa agora? Turma, é óbvio que eu não vou ficar refazendo isso aqui toda vez. Fiz uma vez, acabou. Posso fazer uma pilha de inteiros, uma pilha de string, uma pilha de float, mas eu faço uma vez. Então eu vou criar aqui um novo Java Project. Agora é uma questão mais estrutural.
Aqui, ó. Vou chamar de pilha de inteiros. Né? Pilha int. E eu vou copiar esses dois caras para cá. Que eu vou fazer uma biblioteca, né? Então, não vai ter principal, não vai ter nada. Do mesmo jeitinho que eu fiz da outra vez. A única coisa é que eu vou criar um pacote que remeta a mim, né? Eu comentei isso na aula passada. E o que mais remete a mim é o domínio que eu uso na internet. Ponto, pilha, int. Então eu vou mover para o pacote, né? Tanto o nó quanto a pilha. Não vou ficar usando esse default package. E aí vocês agora devem imaginar o porquê que a gente não usa, né? O default package, que eu comentei lá no comecinho de SO. Senão não tem. Se eu for criar uma biblioteca, eu não tenho como referenciar isso. Não tenho de onde importar. Né? Então criei aqui a minha pilha de inteiros. Aí, botão direito no projeto, export, jar file. Marquei o meu projeto. Vou colocar aqui, esse aqui foi da aula passada, né? Vou colocar na pilha int, na minha área de trabalho. Todos os tratamentos de problema estão marcados aqui. Selar o jar, tá? Não some package. Selar o jar. Gera um manifest. Não tem nem finish. Então, se eu for fazer um novo projeto, se eu for fazer um exercício, por exemplo, dos que eu vou passar, o que aconteceu que não criou um novo Java Project? Sei lá. Um novo Java Project qualquer. Vou fechar. Vou criar uma new folder. Eu vou chamar de lib, eu posso dar o nome que eu quiser, mas é padrão, inclusive para projetos web, né? Vou copiar aqui do meu desktop. O pilha int. Vou copiar para cá. Aqui. Ele ainda não está vinculado ao projeto. Se fosse web já estaria, desktop não está. Então, botão direito no projeto. Build path. Configure build path. Marco class path. Se não tiver class path, tudo bem. Significa que é Java 8. Marco class path e adiciono o jar. A sua biblioteca. No projeto teste, lib, pilha int. Quantas bibliotecas tiveram? Percebe que vai aparecer aqui, ó, biblioteca referenciada, pilha int. Então, a partir de agora, qualquer classe que eu criar, eu consigo importar isso. Sei lá. Se eu digitar pilha e dar um Ctrl espaço, ó, ele já importa da minha biblioteca. Pilha P igual a new pilha. Isso já cria uma nova pilha. P.push 10. P.push 9. P.pop. Try catch. Aqui, ó, eu só uso, turma. Então, vou fazer o meu try catch aqui. P.pop. E vou fazer um int valor igual a p.pop. Vou printar. Ó, fica muito rapidinho. Sysout. Sysout. P.pop. Para eu saber.
Ele é valor. Senão ele faria o outro pop, eu perderia o primeiro. Perfeito. Isso mesmo. E aí aqui eu vou printar o tamanho e eu vou printar o top. Eu quero brincar com tudo. Top. Eu vou aprender a escrever top. P.top. Esses out. Então aqui eu vou colocar o tamanho. Eu vou colocar o top. 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 A try catch aqui do top também. O pop e o top precisam de try catch. Top. Turma, eu só não acessei o exempt, mas o exempt tá pré tá previsto, né? No top, no pop. Tá aqui, ó. Fiz um projeto que usa a biblioteca. Olha lá, eu consegui enxergar a pilha aqui, ó. Topo é o valor 10. Topo agora é o 9, o próximo é o 10. Vou fazer o pop. Fiz o pop, ó, o 9 sumiu. O topo agora é o 10. Printou o pop 9. Tamanho 1. Top é o 10. Eu não vou ficar reinventando a roda toda vez, turma. Fiz o meu tipo de dado, fiz a minha estrutura de dado, transformo ela em biblioteca, na melhor das hipóteses.